no capítulo 10 e no verso 16. Pastor Daniel, até que horas que eu posso ir? Oh, Jesus, que responsabilidade. Queridos, posso confessar uma coisa aqui para vocês? O Jesus me apertou hoje, porque eu não sabia que eu ia estar ministrando hoje, só amanhã. Hoje é dia 23. No dia 19, 5 dias atrás, eu estava em casa, de boa, né? Fazendo nossas coisas de casa, falando louça, daqui a pouco o Senhor em Espírito falou comigo e falou assim, ó, medita na palavra tal. E eu fui lá, li o capítulo inteiro e meus olhos fixaram em um versículo. E eu estou meditando nesse versículo há 5 dias. E hoje o Senhor falou comigo, esta é a palavra para você transmitir à minha igreja. Vamos ler comigo, por gentileza? Quem achou diz amém. Amém. Quer ler aqui mesmo dessa versão? Almeida Corrigida Fiel. Está escrito, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Repita ovelhas. Ovelhas. Repita lobos. Lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Repita serpentes. Repita pombas. E se sente glorificando a Deus pela sua palavra. Glória. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia contém 66 livros, divididos em 2 grandes seções, que é o Antigo Testamento e é o Novo Testamento. Porém, entre o final do livro de Malaquias e o início do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, existe um período que eu e você chamamos de período intertestamentário. E ele pode estar representado na sua Bíblia, em algumas versões, não são todas, por uma página em branco. Mas por mais que essa página esteja em branco, não significa que não houve história. Muito pelo contrário. Essa página em branco corresponde a 400 anos de história. São 4 séculos. São 4.016 dias. 4.800 meses marcados pela escuridão. Marcados pela ausência do ministério profético. Marcados pela privação da revelação divina. Marcados pelo silêncio de Deus. O que mais se desejava ouvir nessa época era: assim diz o Senhor. Mas ninguém fora levantado, porque Deus estava calado. Que saudades das mensagens proféticas de Obadias. Que saudades das mensagens proféticas de Amós. Que saudades das mensagens proféticas de Zacarias. Mas Deus estava em silêncio com o seu povo. Porém, a vida tem que seguir. As sinagogas tiveram que continuar com as suas rotinas. Mas o que se ouvia dentro desses templos eram apenas mensagens lotadas de conhecimento jurídico da Torá, eram discursos políticos, eram discussões sobre possíveis revoluções contra Roma, sabe? Coisas vazias, produzidas por homens, endereçadas a homens. Faltava unção, faltava poder, faltava autoridade. Infelizmente, esse cenário parece que é mais atual do que a gente imagina. Eles viviam a penumbra de uma religião humanizada, terrena e efêmera.
atmosfera de desesperança. Vai começar a circular um novo assunto nas sinagogas. Vai começar a circular um novo assunto entre os pescadores. Vai circular um novo assunto até nos palácios. E esse novo assunto é o surgimento de um homem. Um homem rude, que se vestia de forma estranha, que tinha um comportamento esquisito, mas quando ministrava, aquecia o coração dos seus ouvintes de uma forma que há 400 anos não acontecia. Esse homem era João Batista. E ele foi um instrumento usado por Deus para quebrar esse silêncio intertestamentário. Mas João Batista, ele sempre destacava em suas mensagens que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele, cujas sandálias ele não era nem digno, Vitor, de desatar as correias. Que enquanto ele estava batizando com água para o arrependimento, Jesus Cristo o batizaria com o Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia! Assim que João é preso, inaugura-se o ministério público de Jesus. Jesus então vai seguir para a Galileia, anunciando as boas novas do reino. Está escrito que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tinha autoridade e não como os mestres da lei. Jesus trouxe uma visão totalmente diferente de fé. Jesus trouxe algo que não tinha muito tempo. E é por isso que em um ano de pregação, Jesus arrebanhou cidades inteiras, chamando-as ao arrependimento e à mudança de vida. No segundo semestre do seu ministério público, Jesus vai chamar 12 homens. Homens oriundos de lugares diferentes, culturalmente diferentes, e que, sinceramente, nem eu e nem vocês escolheríamos para serem os seus discípulos. E esse treinamento de Jesus com esses 12 homens vai durar 42 meses. Durante esses meses, Jesus vai nos ensinar a como orar, vai nos ensinar como perdoar, vai nos ensinar como amar, vai nos ensinar a andar, vai nos ensinar como se portar, quem eles eram e o que representavam. Para quem via de longe, seguir a Jesus era um estilo de vida maravilhoso. Porque quem olhava para aqueles discípulos seguindo a Jesus, via o quê? Via que os pescadores deixavam as redes. Via que os agricultores deixaram suas roças. Viram que os revolucionários deixaram suas ideologias. Os coletores de impostos deixaram seus postos. Parecia simples demais. A fórmula é básica. Parecia seguir a Jesus, ouvir suas pregações e ajudar as pessoas. Mas não era assim. O mundo de Jesus, assim como nós lemos aqui, era um mundo de lobos. Lobos sorrateiros e silenciosos, famintos por carne e famintos por sangue, esperando o melhor momento de atacar. Lobos à espreita, escolhendo friamente qual vai ser a vítima mais vulnerável. Lobos vestidos de ovelhas. Lobos que a gente olhava parecia inofensivo, mas que não perdia sua natureza de serem lobos. Quando nós lemos Mateus 10:16, Jesus está nos convidando para a sua realidade e está nos dando uma receita de como eu e você nós podemos viver em um mundo de lobos sem perder a nossa essência de ovelhas. E Jesus vai utilizar da característica desses 4 animais.
a fim de nos ensinar na prática o quê? O modo cristão de viver. Quando você faz uma faculdade, não basta só você tirar boas notas na prova teórica. Você também vai ter que tirar boas notas na prova que é prática. Então, o capítulo inteiro de Mateus, capítulo 10, é uma espécie de estágio obrigatório supervisionado por Jesus, a fim de avaliar o que esses 12 homens tinham aprendido durante esses meses com Cristo. E antes de começar a pontuar esses atributos desses 4 animais, eu quero meditar com você na expectativa que esses discípulos criaram diante da missão que Jesus aqui estava comissionando. Quem tiver com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar a exposição, no versículo 1 de Mateus 10, está escrito que Jesus está falando para eles: olha, eles têm autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e curar os doentes. Aqui já tem uma distinção muito interessante sobre doença e sobre enfermidade. Enquanto a doença ela é de cunho patológico e afeta diretamente o nosso físico e também a nossa mente, a enfermidade ela é de cunho espiritual, produzida por uma ação espiritual maligna. Tanto é que não é incomum nós encontrarmos Jesus em algumas passagens bíblicas expulsando o demônio daquelas pessoas e promovendo imediatamente a cura física, porque não era uma doença, mas era uma enfermidade. Então, para você absorver esse conceito, nós podemos colocar uma formulazinha: toda enfermidade ela é uma doença, mas nem toda doença ela é uma enfermidade. Deu para entender? Mas nós louvamos ao nome do Senhor, porque o profeta Isaías já havia escrito sobre Jesus que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o reputamos como aflito, como ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E pelas suas pisaduras, eu e você, aleluia, nós fomos sarados. O texto vai seguir, e esse itinerário só vai melhorar, porque tudo que Jesus está falando aqui está extremamente compatível com o centro da vontade daqueles discípulos. Você vai ver, por exemplo, ali no versículo 5, Jesus está mandando eles ir aonde? Para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, judeus. Eles não precisariam romper com os seus preconceitos, pregando, por exemplo, para os gentios, porque eles consideravam uma raça inferior. E nem os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos impuros. No versículo 6, Jesus vai falar assim: olha, curem os enfermos, expulsem os demônios, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. E na cabeça desses discípulos, eles já estavam calculando o quê? O quanto de ouro, o quanto de prata, o quanto de recompensa eles receberiam por tais ações voluntárias. E é por isso que Jesus tem quase curva. Não espera outro versículo, não. Ele coíbe esse tipo de pensamento nos discípulos e fala assim: olha, de graça vocês receberam. Então, de graça, tá. No versículo 11, Jesus vai nos instruir: olha, quando vocês chegarem, encontrem alguém digno de receber vocês. Se essa casa for digna, que a paz que está sobre vocês repouse sobre essa casa. Caso contrário, no dia do juízo haveria menos temor para Sodoma e Gomorra do que para essa casa, do que para essa aldeia. Sacudam a poeira dos pés. Sabe o que é isso? Na cabeça dos discípulos, como é que soava? Como receber um cartão de crédito e débito ilimitado de
de Jesus, para fazer o que eles quisessem, quando quisessem e a quem quisessem. A proposta não podia ser melhor. Na cabeça deles, o cenário dessa missão era um cenário de reconhecimento, era um cenário de poder, era um cenário de honra. Eles estavam eufóricos para sair e demonstrar toda essa autoridade. Meu Deus, é verdade. Os discípulos estavam, como algumas pessoas que nós encontramos na igreja, infelizmente, se achando o dono da chave da porta do céu, sabe? Mas daí, entre o versículo 15 e o versículo 16, que é onde nós lemos, Jesus fez uma pausa, como que avaliando a recepção dessas instruções iniciais aos discípulos. E em sua presciência, sabendo que as suas mentes já estavam vagando em um cenário fantasioso e irreal, Jesus vai mudar o tom desse discurso radicalmente e vai os trazer novamente para os custos desta missão. O capítulo 10 de Mateus tem 42 versículos ao todo. Do 1 ao 15 é só coisa boa. Estava tudo certo, tranquilinho. Do 16 até o 42, gente, são 27 versículos contra 15 de coisa boa. São 27 versículos que Jesus está falando, sabe sobre o quê? Perseguição. Está falando sobre morte. Está falando sobre ódio gratuito. Está falando sobre açoites. É um discurso ininterrupto de Jesus. Por quê? Porque Jesus identificou que eles estavam construindo um cenário irreal concernente ao Evangelho. A comissão de Jesus para os discípulos em Mateus 16 se estende a nós nesse tempo. Porque a Bíblia, ela não é antiga e ela não é moderna. Ela é eterna. É muito mais profundo. E Deus não trabalha com valores que são relativos, mas trabalha com valores que são absolutos. Não depende do tempo, não depende das pessoas e não depende das circunstâncias. Então não se esqueça. O Evangelho não é uma proposta para você realizar os seus sonhos. É um chamado para negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Aleluia! Por isso que o Evangelho romantizado, por isso que o Evangelho suavizado não representa o Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico nunca foi um chamado para você conquistar e alcançar o topo do mundo, mas é um chamado para você viver aos pés da cruz. Em segundo lugar, o que está escrito nesse versículo antes de começar as características dos animais é o eu vos envio. Isso me chama atenção. Por quê? Porque eu é pronome pessoal e vos envio é predicado verbal. Isto significa o quê? Que Jesus está se colocando como comissionador e o responsável desta missão. Logo, tanto a escolha, repita escolha, tanto a capacitação, repita capacitação, e o cuidado, repita cuidado, desses trabalhadores é dele. A escolha dos trabalhadores é dele. Em todo empreendimento você precisa de pessoas para trabalhar nele. E para escolher essas pessoas nós chamamos isso de processo seletivo. Eu não tenho como dizer ao meu entrevistador, por mais que eu precise do emprego, dizer a ele, olha, não entrevista mais ninguém depois de mim, porque a vaga é minha. Não existe isso. A escolha do trabalhador é do dono da obra. O que Jesus está falando aqui é isso. Ninguém cabe a criticar a escolha dos meus 12. Ninguém cabe criticar a habilidade dos meus 12. Porque a escolha é minha. Enquanto o homem vê a aparência, eu estou vendo o coração. E os critérios da minha escolha não se
Porque quando você não a tem, você se permite receber de Deus toda a ferramenta necessária para cumprir esta missão. A proposta de Jesus para esses discípulos é algo que eles nunca fizeram. É a mesma coisa que eu dar a direção do meu veículo para alguém que nunca dirigiu, só me viu dirigir, mas não ligou, não virou nem a chave da direção. É loucura. Porém, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus confundiu as coisas fracas deste mundo para confundir as. Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. E por que Jesus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. A glória e o louvor é dele. A capacitação é dele. E o cuidado é ele que cuida. Você percebe antes do verso 16 que é antecedido por uma série de instruções ali no âmbito financeiro, no âmbito logístico. E Jesus está falando assim: olha, não se incomodem com os pormenores dessa caminhada. Não precisa levar bolsa, não precisa levar alforje, não precisa levar túnica extra, não precisa levar sandália. Por quê? Porque é eu que cuido. A profissão é minha. E Jesus já havia dito isso lá no Sermão das Bem-aventuranças, quando ele fala assim: olha, de certo que meu Pai Celestial bem sabe que precisai de todas estas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mesmo sem você pedir. Uma vez então que nós nos conscientizamos concernente à verdadeira proposta do Evangelho e temos a certeza que quem está nos enviando é responsável pela escolha, capacitação e cuidado desses trabalhadores, como viver em um mundo de lobos sendo ovelhas? Agora a gente começa a pontuar todas essas características. Os lobos eram animais ferozes, que eles permeavam ali a região de Israel, do Egito, na Arábia, da Jordânia, e eles eram o terror dos fazendeiros e dos pastores. Por quê? Porque o lobo ele se alimentava de ovelhas e animal silvestre, mas por causa da fauna, que era muito pobre naquela região, só restava a abundância das ovelhas daqueles pastores que cuidavam, o que se tornou também a alimentação mais desejada daqueles lobos. Os lobos também são peritos caçadores. Eles têm um olfato e uma audição impressionante. O lobo, quando ele sente o cheiro de carne, de sangue, ele consegue sentir isso a quilômetros de distância, e ele persegue esse cheiro também a quilômetros de distância. A audição do lobo é tão aguçada que ele consegue ouvir quando uma folha se desprende de uma árvore e encosta no chão. A única coisa que não é muito boa na anatomia do lobo é a visão dele diurna, mas ele compensa isso durante a noite. A visão noturna dele é excelente. Os lobos também, no reino canino, eles são os maiores portadores de parasitas. Eles conseguem ser hospedeiros ao mesmo tempo de 60 parasitas. Os lobos vivem em alcateia, de 15 a 20 lobos mais ou menos. E eles costumam caçar em grupo. Mas por mais que eles caçem em grupo, eles são péssimos para repartir a presa. Os lobos são aqueles que gostam de trabalhar em prol comum, mas na hora que conquista a recompensa, ele é individualista, ele é egoísta. Ele chega ao ponto de comer a carcaça até se fartar e ficar do lado dela, para não deixar o outro que está com fome vir também usufruir. Os lobos são assim, de difícil convivência, porque eles são brigões, eles são territorialistas, eles não respeitam hierarquia, eles buscam a liderança a qualquer custo, eles não toleram os mais novos, e eles também não respeitam os mais velhos. E as ovelhas?
características da ovelha é a docilidade dela. A ovelha, por natureza, ela é dócil. Ela armazena emoções na sua estrutura e cria um vínculo, um relacionamento com o ser humano que, se você criar desde pequenininho, ou mesmo se você não pegar desde filhotinho, a ovelha se torna como um cachorro. É a mesma coisa, ela fica domesticada e ela cria um vínculo com o seu dono que é quase inquebrável. Se a ovelha precisar ficar longe do seu pastor, ela morre, porque ela não aceita ser pastoreada por outro pastor. Outra característica das ovelhas: elas não são habilitadas a viver sozinhas, só em comunidade. Isso é para a proteção do rebanho e é para o alimento também dos mais fracos. Tanto é que quando elas estão em perigo, sabe o que elas fazem? Elas vivem tudo juntinha, mas quando elas estão em perigo, elas formam um círculo, pastor Daniel. E por fora desse círculo, propositadamente, ficam as ovelhas mais velhas e mais experientes. No círculo interno ficam as fêmeas e ficam as grávidas. E no círculo interno ficam os filhotes e ficam os doentes. Meu Deus. Vivem em comunidades. Oh, Espírito Vivem de bem. Vivem em harmonia. Quando uma ovelha acha um pasto bom, ela emite um som que é o balido. Né? É balido, o som que a ovelha faz, né? Tá certo? Ela emite esse som chamando as outras ovelhas também para comer no pasto. Porque ela não quer comer aquele pasto sozinha. Ela precisa compartilhar. Quando nasce um filhote, todo o rebanho se responsabiliza. Não fica só no encargo da mãe. Glória a Deus. E as ovelhas, elas precisam ser pastoreadas. Elas precisam ser pastoreadas. Sabe por quê? Talvez você não saiba. A ovelha, ela é praticamente cega. Praticamente cega. Ela tem olho? Tem. Mas ela não vê bem nem de dia nem de noite. Não tem escapatória. Mas, em compensação, ela teve que desenvolver a audição. Só que isso também pode se tornar uma armadilha para ela. Por quê? Porque a ovelha, ela é naturalmente curiosa. Curiosa. E daí, por causa da audição dela, que é muito boa, ela escuta um barulho e fala, não, isso que vai fazer? Vamos lá ver o que é. Curiosa. E é nessa que ela vai ver lá fora que ela se torna uma presa fácil. Meu Deus. Para o lobo. Então ela precisa ser constantemente pastoreada. Agora você está entendendo? Porque o pastor, a profissão de pastor, ela era desprezada nos tempos bíblicos. Porque o pastor, você não reconhecia ele pela carteira de trabalho, mas era pelo cheiro. Já ouviu essa expressão? Quando o pastor é muito amoroso, nossa, esse pastor tem um cheiro de ovelha. Isso é coisa boa para nós. Mas a ovelha, ela tem um odor muito forte. Eu não sei se você já comeu queijo de ovelha, tomou leite de ovelha. Realmente tem um odor ali, é bem dominante, bem predominante. E daí o pastor que pastoreava, que era o pastor bom, que é o pastor que convivia, impregnava nele, na roupa e na sua pele, esse cheiro de ovelha. Esse odor que não era agradável para quem estava ao seu lado. Diante desse cenário, diante desse quadro que eu pintei para vocês aqui, figurativamente, sobre as características dos lobos e as características das ovelhas, tão diferentes, tão divergentes e tão opostas, como é que eu consigo viver num mundo? Porque o mundo é deles, é dos lobos, não é nosso, não é das ovelhas. Como que eu posso viver num mundo de lobos sem ovelha? Ponto de interrogação. Parece impossível. Vendo a qualidade dos lobos, vendo a qualidade das ovelhas, você consegue sobreviver? Em primeiro lugar, se você não se esquecer que você é carne. A carne, ela é a parte mais fraca da ovelha. Por isso que eu e você, nós vivemos em uma constante batalha entre a carne e o espírito. Mas não brinque
com a sua carne, não a alimente. Porque de fraca ela pode se tornar soberana na sua vida. Ninguém pode bater no peito e dizer, nossa, sou espiritual demais que eu não posso cair em tentação. Cuidado. Vigia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Nosso comportamento ele pode exalar dois cheiros. Ou o cheiro de carne, que é a essência do pecado, e é por esse cheiro que o lobo ele é atraído, ou o bom cheiro de Cristo, que é a essência do verdadeiro cristão. Qual é o cheiro que você tem exalado? Porque se você exalar o cheiro de carne, a quilômetros de distância o lobo já está te rastreando. Mas se você exalar o bom perfume de Cristo, fique tranquilo, porque ele não sabe nem que você está lá. Segundo lugar, não se afaste do rebanho. Aqui eu vou desmistificar uma coisa, tá? Muitas vezes a ovelha se afasta do rebanho, não é por ineficiência pastoral, não. É porque a ovelha é tão desobediente que escancaradamente ela não obedece ao conselho do pastor de não sair. E por razões que eu já pontuei aqui, o afastar dela se dá por ser cega e por ter uma boa audição. Uma audição que ela é seduzida por qualquer palavra falsa doce. Uma audição que ela é atraída por qualquer proposta. Uma audição que ela é atraída por qualquer promessa de cuidado. Não se afaste do rebanho, porque viver em rebanho para a ovelha não é opção. Eu vou repetir. Para a ovelha, viver no rebanho, entre o rebanho, não é opção. É questão de sobrevivência. Se ela estiver sozinha, ela morre. Em terceiro lugar, para você ser ovelha e viver no mundo de lobos, você precisa ser astuta como a serpente. É o terceiro animal. Não é a primeira vez que nós vemos essa qualidade de astúcia vinculada à serpente. Se você ler Gênesis 3, você vai ver que a serpente, ela era o animal mais astuto dentre os demais que o Senhor tinha feito. E por consequência da queda, nós rotulamos a astúcia como algo que é ruim, como algo que é um desvio de comportamento, como algo que não é bom. Porém, não é esse o caso aqui. Astúcia vem do latim astutus e significa perspicaz, significa hábil, significa ágil, significa esperto, alguém que não se deixa enganar. A serpente, ela tem uma péssima visão e um péssimo olfato também. Mas ela tem sensores que elas sentem as mais insignificantes vibrações a quilômetros de distância. O seu sistema de navegação é incrível. Mas tem uma qualidade que pouca gente sabe sobre as serpentes. A serpente, ela não ataca aquilo que não pode vencer. Ela não ataca. A não ser em caso de vida ou de morte. A serpente não ataca aquilo que ela não pode aniquilar. Quando Jesus está nos instruindo, sejam astutas como as serpentes, Ele está falando algo mais relacionado à defesa do que com o ataque. Não raras vezes, o melhor ataque é a defesa. Não raras vezes, a melhor resposta é o silêncio. Não raras vezes, a melhor atitude é se afastar. Não vai confrontar, não. Não vale a pena. Fuja de tudo aquilo que te tira o controle. É perigoso. E não permita que a sua vida termine por um ato de valentia desnecessário. Você já ouviu falar dos kamikazes? Os kamikazes, eles eram heróis japoneses que atuaram na Segunda Guerra Mundial. O que os kamikazes eles faziam? Quando eles viram, eles estavam no avião, quando eles viram que a munição acabou, não davam para retornar à base, eles atiravam seus aviões no alvo inimigo, se suicidando. Eles eram heróis? Eram, mas mortos. E nem o seu sacrifício
permitiu que eles ganhassem a guerra. Eu só quero te fazer lembrar que você precisa ser um herói vivo. E independente do que vão dizer, escapa-te por tua vida. A ovelha, por sua docilidade, ela não vence o lobo atacando, porque ela vai perder essa guerra. Mas ela vence o lobo se afastando, sendo astuta como a serpente. Entendeu? E por último, e não menos importante, as pombas. Sejam sem malícia, como as pombas. Porque as pombas, elas têm essa índole delas. Elas não armazenam nenhum tipo de amargura. Você percebe que as pombas, elas vivem nos nossos espaços públicos e vivem, voam, se alimentam ali entre o ser humano. O que o ser humano geralmente faz? Expulsa elas de lá. Mas elas retornam logo ignorando o mal que o homem fez e vai fazer de novo. Você entendeu? Ser simples como as pombas, ser sem malícia como as pombas, ser pura como as pombas não significa ser abobalhado, mas significa ser desprovido da malícia pecaminosa. Jesus está falando aqui, e eu já vou encerrar, porque eu já tenho horário. Que depois de você ser astuta como a serpente, você precisa ser simples como as pombas. Posso falar aqui uma coisa que eu achei interessante quando eu li? Que Jesus não inverte essa ordem. Jesus não fala assim, ó, sejam simples como as pombas e astutas como as serpentes. Não. Ele fala primeiro, sejam astutas como as serpentes. E depois sejam simples como as pombas. Por quê? Porque depois que eu entendo que eu preciso me afastar do lobo e não atacar, quando eu sair, eu não posso carregar no meu coração sendo simples como as pombas, sem malícia como as pombas e puras como as pombas. Eu não posso carregar no meu coração falta de perdão. Eu não posso carregar a amargura. Eu não posso carregar comigo rancor. Eu não posso carregar comigo nenhum sentimento de vingança. Eu não posso carregar comigo nenhum rancor pelo mal que o lobo me fez. Aleluia. Que difícil, né? Que manual de sobrevivência que Jesus está nos dando aqui em Mateus 10:16. A igreja que vai impactar o mundo, ela não é a que eu estou indo, que eu estou frequentando, que eu estou visitando. É a igreja que eu estou sendo. Aleluia. Glória a Deus. O mundo precisa saber. Aleluia. Essa campanha vai estar sendo norteada, querido, Glória a Deus. por uma referência, que é o que Paulo vai escrever aos crentes que estavam em Roma. No capítulo 10, versos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não crerão? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão, meu irmão, se não há quem pregue? Meu Deus! Como pregarão se eles não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas do Senhor. Fique de pé, por gentileza. O grupo de louvor, se quiser já se posicionar aqui, já pode começar a dedilhar ali os instrumentos. Já escolham um louvor em adoração a Deus. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero estar orando por sua vida. Eu quero estar abençoando a sua casa. Eu tenho certeza que no início dessa campanha, hoje é o 6º dia, você fez um voto com o Senhor. E não é agora que você vai traquejar. Sabe por quê? Porque o pastor soberano está aqui. O sumo pastor, como disse o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, está aqui. Aleluia. E ele conhece cada ovelha. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Porque tem ovelha aqui que está desanimada, está cansada e precisa de fortalecimento. Tem ovelha aqui que ela está ferida e ela precisa do
bálsamo sobre a sua cabeça. Só o pastor pode oferecer isso.